Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, estamos aqui mais uma vez para um estudo, né? Da Casa de Lar Sol. Muita alegria, né? Compartilhar esses momentos com vocês. Esses conhecimentos, os aprendizados que são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Para o nosso processo evolutivo aí. Então, agradeço a presença de todos, presencialmente aqui, todos que estão aqui na Casa de Lar Sol, todos que estão assistindo online, que vão entrar e que vão assistir depois também. Agradecendo a presença de todos aí. E avisando para quem está aí do outro lado da telinha, nós estamos aqui para receber vocês aqui também, tá bom, gente? Então, é isso. Hoje o estudo vai ser com o Marcelo. Vamos começar então a fazer uma oração, né, gente? Antes de chamar o Marcelo, vamos fazer uma oração. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, elevar o nosso espírito, nosso sentimento de gratidão por estar aqui, por toda essa oportunidade de aprendizado, de evolução, por estarmos reunidos nesse propósito, né, de conhecer cada vez mais sobre essa doutrina. Agradecemos ao Pai a oportunidade que nos dá toda semana de nos reunirmos. Agradecer hoje ao Marcelo por trazer esse estudo para a gente. Pedir ao nosso Pai, nosso Mestre, aos nossos mentores, que abençoe cada um que está aqui conosco hoje. Que abençoe as pessoas que estão adoentadas. Nós recebemos alguns pedidos de orações esses dias, hoje mais especificamente, logo antes de vir para cá, nós recebemos um pedido de oração bem específico. Então, que hoje, neste momento, também possamos elevar as nossas vibrações para compartilhar desse sentimento de saúde para as pessoas que estão necessitadas. Que todos possam receber uma partícula do nosso amor, da nossa vibração, neste momento. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje Marcelo, pode vir aqui, Marcelo, por favor. Marcelo Siqueira vai fazer o estudo para a gente, né? Há muitas moradas na casa do Pai. É um estudo que a gente faz e a gente sempre revisita, assim como todos os outros, né? A gente sempre tem que revisitar, a gente tem falado isso aqui. A gente sempre tem que revisitar os conceitos da doutrina de vez em quando. Marcelo, agradeço muito a sua presença aqui novamente. Eu agradeço. Né? E é isso. A palavra é sua. Então, tá bom. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como já foi introduzido aí, o nosso tema de hoje tem a ver com esse ensinamento de Jesus, né? Que ele deu naquele contexto em que ele estava ali à beira, já sabia o que ia acontecer, né? Já estava à beira de ser preso, crucificado e tudo mais. Nós encontramos esse ensinamento no Evangelho de João, vou ler para vocês aqui daqui a pouco. E é interessante, né, como que ali naquela última ceia, que é naquele contexto da última ceia, como que Jesus passa uma série de conhecimentos profundos, né? Inclusive nesse contexto que ele faz a promessa do Consolador, que é um tema com outro estudo nosso. E também ele vai falar sobre essas muitas moradas. Então a gente encontra isso no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos de 1 a 3. E o Allan Kardec, ele intitulou um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo 3, como há muitas moradas na casa do Pai, justamente puxando esse ensinamento de Jesus e desenvolvendo lá uma série de ideias. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter lido lá, né? Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, João diz para a gente que Jesus falou da seguinte maneira: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então vejam bem que ele estava falando justamente, já preparando as pessoas, né,
para elas não se preocuparem, para elas não ficarem chateadas, não se turbe o vosso coração, porque já sabendo o que ia acontecer, né? Já naquela madrugada. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Depois a gente vai destrinchar um pouquinho isso daqui, né, essas outras colocações de Cristo. Mas quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, a primeira ideia que a gente estuda no Espiritismo, né, é a ideia de que existem muitos planetas habitados. Não é essa a ideia principal que a gente já escutou quando faz esse estudo? Então, de fato, esse é um primeiro horizonte da ideia que Jesus traz para a gente a respeito dessas muitas moradas. Mas existem outras vieses que a gente pode puxar desse ensinamento, né? Não apenas a existência de muitos planetas no universo onde existe vida, né? Onde tem moradas também do Pai. E nós vamos desenvolver também esse aspecto. Mas a gente separou aqui, né, duas outras dimensões. Além dessa, de que são os incontáveis mundos do universo, onde de fato existe vida, apesar da espécie humana, a ciência humana ainda não ter comprovado a existência dessas vidas fora do planeta Terra, mas a doutrina espírita já ensina isso, né, há mais de 150 anos. Como nós vamos ver daqui a pouco, eu vou trazer inclusive algumas coisas que eu retirei do Livro dos Espíritos, que como todos sabem, o Livro dos Espíritos é o livro fundamental, básico, número 1, né, da doutrina espírita, primeiro livro de Allan Kardec. Além desse aspecto que o próprio Espiritismo já traz há mais de 150 anos, que é o fato de que os mundos que a gente encontra no universo, eles também possuem vida, né? E não só vida, mas vida inteligente. Nós podemos trazer mais dois outros aspectos que a gente vai explorar aqui no nosso estudo hoje também. O outro aspecto são as esferas dimensionais. Então, também é um conhecimento que o Espiritismo traz para a gente, a existência do mundo espiritual. E mais, esse mundo espiritual, esse mundo invisível para onde nós vamos depois que nós desencarnamos, depois que, como se diz, a gente morre, né? Morre esse corpo, para onde a gente vai, também é constituído de muitas moradas. Não é apenas um mundo espiritual, simplesmente. Existem várias dimensões, várias situações, várias possibilidades na vida após a morte. Então esse é um outro aspecto também das muitas moradas da casa do Pai. E um terceiro aspecto, que a gente também puxa desse ensinamento de Jesus, é um aspecto que a gente chama de um aspecto interno, do nosso mundo interior, do nosso mundo psíquico, da nossa mente. Também no nosso mundo mental, nós temos muitas moradas. Cada um de nós, dentro de si, também possui muitas moradas, né? Também nós vamos explorar um pouquinho isso daí. Então são esses três eixos que a gente vai explorar hoje no nosso estudo, ok? Então o primeiro aspecto, que é justamente esse aspecto do universo infinito, os seus incontáveis mundos, né? Incontáveis mesmo, porque, por exemplo, o nosso planeta Terra está aí num sistema solar que tem 8 planetas, né? Antigamente era 9, agora virou 8, né? Porque Plutão foi rebaixado. Com 8 planetas, está numa galáxia onde existem bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, existem estrelas gigantescamente maiores, existem sistemas estelares com centenas de planetas. Só na nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, que é esse conjunto, esse aglomerado de estrelas que formam a galáxia, tem bilhões de estrelas. E os cientistas já identificaram, né, nesse último século todo aí,
bilhões de galáxias. Vocês imaginam bilhões de estrelas em uma galáxia e existem bilhões de galáxias. Então é um negócio assim tão infinitamente incomensurável que a gente não consegue nem abarcar com a nossa cabeça. De tão grande que é, de tão infinito, gigantesco que é. Isso só no horizonte possível de pesquisa do ser humano. Por quê? Porque a pesquisa do ser humano termina, né, aonde a idade do universo vai. Por quê? Porque quando você, não sei se vocês sabem disso, devem saber, quando um telescópio capta a luz de uma estrela, aquela luz que a gente está vendo daquela estrela é uma luz do passado, é uma imagem do passado, não é uma imagem do presente. Por quê? Porque a luz demora, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade também gigantesca. Em um único segundo, um raio de luz viaja 300 mil quilômetros. Você falou 0,1, então já 300 mil quilômetros. Mas na escala do universo isso é pouco. Então as estrelas mais próximas da Terra, fora o Sol, né, naturalmente, até a imagem do Sol é a imagem do passado. Porque a luz do Sol demora 8 minutos e meio para chegar aqui na Terra. Então quando você olha para o Sol, aquilo ali é a imagem de 8 minutos e meio atrás. Né? As estrelas mais próximas do sistema solar, da Terra, estão em torno de 4 anos-luz. O que significa essa distância? Né? As distâncias astronômicas elas são medidas por essa forma, ano-luz. O que significa isso? Um ano-luz é o tempo, é a distância que a luz percorre um ano. Né? Então, quando você fala, você calcula. A distância será Tá vendo? O Google sabe. Ele está te respondendo. Esse Google é poderoso. Dentro da bolsa dela. Deixa desligar, perdão. Mas o que o Google estava falando? Você nem prestou atenção. Eu não, você está doido? Mas ele ia explicar pra gente. Ele ia explicar. Não estava explicando? Tá. E era sobre exatamente o que eu estava falando aqui. Ó. Que diferença que tem o Google falar ou você dar a sua opinião? Meu Deus, dá um beijão e eu não consigo desligar. A minha explicação é melhor do que a do Google, né? Essa aí puxa saquinho. Mas então assim, a luz demora um ano para percorrer uma determinada distância. Essa distância a gente chama de um ano-luz. Né? Então se você quisesse calcular isso em quilômetros, você teria que multiplicar por um número enorme, né? 300 mil quilômetros em um segundo, então um ano, você calcula aí, um minuto tem 60 segundos, aí você multiplica por 60, um minuto tem, uma hora tem 60 minutos, multiplica isso que eu já falei com mais 60, um dia tem 24 horas, aí você multiplica por mais 24, e depois multiplica por 365. Então você pega 300 mil quilômetros, multiplica por 60 vezes 60, vezes 24, vezes 360, vai ter essa distância em quilômetros, que é uma medida que a gente está acostumado. Né? Então é muito longe. É muito longe. Tanto é que não existe nenhum tipo de nave, foguete, que a tecnologia atual do ser humano tenha desenvolvido capaz de vencer essa distância. Né? Pra vocês terem uma ideia, um foguete que fosse com uma estrela dessas mais próximas, 4 anos de luz, por exemplo, né? Demoraria séculos para chegar lá. Séculos. Então, só se fosse assim, um foguete que jogasse uma família lá, aí a família, né, tem os filhos, aí os filhos têm os netos, e quem ia chegar lá eram os netos. Ia conseguir chegar lá. Então, 4 anos-luz. São as mais próximas. Então, a imagem que a gente está vendo daquela estrela que está a 4 anos-luz é uma imagem de 4 anos atrás. E as distâncias mais longe, né, você tem estrelas que estão a 100 mil anos-luz, né, 200 mil anos-luz. E o limite é qual? 4,5 bilhões. Na verdade, são
11 bilhões de anos-luz. Por quê? Porque o universo, como nós conhecemos, tem essa idade. Então, o que tiver depois dessa distância não se consegue ver, chama-se horizonte de evento. Você não consegue ver. Por quê? Porque está além da idade do universo. Mas não significa que não tem coisa depois. Significa apenas que você não consegue ver com os telescópios. Né? Mais poderoso que eu chego, você não consegue. Porque aqui está numa distância superior à própria idade do universo, conhecido, né? Desse universo atual. Começou com o Big Bang. Então, uma coisa, a gente fala essas coisas só para ter uma ideia da grandeza, né? A imensidão que a coisa é. A Joana de Ângeles, né, no livro No Limiar do Infinito, ela comenta o seguinte: mundos e mundos gravitando no infinito, desde os que se encontram em estado de gases incandescentes aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou na frente e vou preparar o lugar. Então, tudo isso também são possibilidades para nós, os espíritos, né? Nosso processo evolutivo. O Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele fala assim: temos assim no espaço incomensurável mundos berço, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Quando ele faz essa colocação, o que ele está trazendo para a gente? Está mostrando para a gente que nessa imensidão de planetas que estão aí pelo universo afora, com vida, mesmo que seja vida invisível para os nossos olhos, mas tem vida lá, mesmo em outra dimensão, cada um deles pode ter um perfil, uma característica, uma função primordial. Então existem mundos que são, ele chama aqui de mundos berços, porque é onde a vida começa, onde os primeiros processos, né, da evolução acontecem. É como era a Terra no passado, há bilhões de anos atrás, né? Na época dos dinossauros para trás, digamos assim. Né? Era um mundo berço. Mundos experiências, que é como tipo nosso, mundos universidades, mundos templos, onde espíritos já são assim mais elevados e a vida deles já são consagradas mesmo a Deus em todas as atividades. Mundos oficinas, mundos reformatórios, né? Para aqueles espíritos endurecidos ainda, que repetem erros e tal, e vão para lá com um processo de tentativa de mudança. Mundos hospitais, mundos prisões e assim por diante. Então, os mundos que estão aí afora no universo, eles podem ter esses vários perfis. Então vamos lá no Livro dos Espíritos. Na pergunta número 55, lá do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, ele perguntou o seguinte para os espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Interessante a pergunta dele, porque ele não perguntou assim: existem outros mundos que são habitados aí no espaço? Não, ele não perguntou isso. O que foi que ele perguntou? Perguntou se todos os globos que se movem no espaço são habitados? Já foi lá na frente, queria saber se eram todos. E olha só o que os espíritos superiores responderam para Allan Kardec naquela época. Sim. Bastava isso, né? Sim. Todos são habitados. Todos. Então vamos pensar no sistema solar. Os planetas do sistema solar. Nós temos aí Marte, que agora está toda hora uma sonda lá, tem os jipinhos rodando lá, os roverzinhos lá tirando foto, mandando imagem pra gente e tal. Parece que não tem nada. Agora não acharam nada, nem bactéria. Ele está falando aqui que todos são habitados. E Júpiter, que na verdade é uma gigante bola de gás. Nem superfície sólida tem um gigante bola de gás. Tem vida lá. São todos. Então já põe a gente para pensar. Que tipo de vida que é essa? Né? Você não pode
pode ser que seja uma vida que a gente não consegue detectar. Em uma outra dimensão, por exemplo. Né? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Está longe de ser o primeiro nessas coisas. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Realmente a ideia de que só existe vida no planeta Terra é um absurdo, né? Porque com um universo desse tamanho, como nós falamos no começo aqui da nossa apresentação, um universo desse tamanho você vai ter vida nessa poeirinha minúscula que é o planeta Terra? Não faz o menor sentido, né? Na pergunta 56, o Kardec, então, quer saber mais, ele aprofunda. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Ou seja, a vida que existe lá, nesses globos, esses que estão por aí pelo universo afora, tem a mesma constituição física que a nossa aqui? E aí os espíritos respondem, não. De modo algum se assemelha, de modo algum se assemelham. Então essa resposta também é muito séria. Está dizendo para a gente que cada planeta desse universo infinito, a constituição física que os seres que estão lá têm, de modo algum se assemelha a nós. Então se a gente acha que no futuro, né, quando a gente tiver mais capacidade tecnológica de mandar naves aí para o universo afora, vencer essas distâncias incomensuráveis, de forma mais prática, digamos assim. Achando que vai encontrar, como a gente, né, tem nos filmes de ficção científica, eu mesmo gosto muito de filmes de ficção científica, mas não vamos achar seres como tem lá, não, parecidos conosco. Nós vamos encontrar coisas que a gente vai perceber que a realidade do universo é muito mais rica do que a maior das fantasias e das criatividades que a gente possa ter numa ficção científica qualquer, seja na literatura, seja no cinema, etc. Muito mais rica e muito mais surpreendente. A gente não faz ideia de como é isso. E na pergunta 57, que é a seguinte, né? Ele então pergunta, o Allan Kardec, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes, os seres que os habitam, organizações, né? Corpos, né? Estruturas de vida diferentes? E os espíritos respondem, sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso mundo, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, veja, no nosso próprio planeta nós temos seres que são estruturados, com características orgânicas para viver dentro da água. Existem outros que têm características, né, para conseguir voar até debaixo da terra. Não é mesmo? Até debaixo da terra. Então, se já existe essa variedade aqui no nosso mundo, que dirá para o universo afora. Se a gente nunca tivesse visto um peixe, a gente não conhece esse peixe desde criancinha, desde pequeno, se de repente... Aqui. Você conhece peixe, não conhece? Agora imagina se você nunca tivesse visto um peixe. Nunca. Eu vi aqui no celular, tava na cabeça que é um bichinho. Tá vendo? Então a gente já está acostumado com peixe. Mas imagina se a gente nunca tivesse visto um peixe na vida e de repente encontrasse um lago, um rio, tal, e visse aqueles seres lá dentro. Nós íamos levar um susto, achar muito estranho, muito esquisito. Não é mesmo? Então a gente pode ter ideia do susto e da esquisitice que a gente vai ter quando começar a encontrar esses seres pelo universo. É o que a gente já pensa quando a gente vê filmes de ficção científica, né? Quando a gente vê os ETs.
A gente já acha a coisa mais louca do mundo. Ou é feio demais, ou é estranho demais, ou é bonito demais, que tem alguns que se mostram muito bonitos nos filmes, né? E a gente é estranho, porque a gente não está acostumado com aquilo ali. Exatamente. Então, é só para a gente ter uma ideiazinha, né? Exatamente. De leve. Olha só, todos nós temos esse negocinho aqui, orelha, né? A gente já está acostumado a ver a orelha desde pequeno, né? Uhum. Mas se vocês forem para começar a orelha, não é um negócio muito esquisito. Um troço aqui, colado do lado da cabeça, né? Cheio de voltinha e tal, né? Então, assim... Na verdade, não precisa dela. Talvez não. Mas, de qualquer forma, muita coisa que a gente vai encontrar vai achar esquisito, porque para nós é estranho. O outro vai achar o nosso esquisito. Né? O outro é que vai achar a gente esquisito. O outro é que vai achar a gente feio. Não é mesmo? E na pergunta 58, que também é a pergunta, né, da sequência, o Kardec pergunta: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? É verdade, né? Para nós o Sol, lá no céu, tem o tamanho de um discozinho, né? Mas os planetas mais afastados do sistema solar, o Sol vai ficando menor, eles estão mais longe. Até que chegar lá em Netuno, por exemplo, o Sol é só uma estrelinha que não difere das outras do céu. Né? Então não chega luz e calor direito do Sol para eles, como chega para nós. Então ele pergunta assim: nesses mundos mais afastados do Sol, ele está só se restringindo ao sistema solar. Até porque nessa época não tinha conhecimentos astronômicos como nós temos hoje. Né? Estarão privados da luz e do calor? Aí os espíritos respondem: pensar então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, nem nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que acontece aqui na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica dos vossos. Não tem as mesmas necessidades. Né? Então, se de repente lá no determinado planeta, pelo fato de não ter luz e calor de uma estrela como nós temos aqui, que é o Sol, de repente vai ser energia geotérmica que vem do fundo do Sol, de repente vai ser fenômenos da eletricidade, como nós temos um pouquinho aqui nos polos, né, nas auroras boreais, que a gente tem aquelas coisas bonitas que a eletricidade e o magnetismo faz na aurora boreal, né, aqui nos polos da Terra. Então existem outras possibilidades infinitas. Né? E aí os corpos, as biologias daqueles seres que vivem lá, vai se conformar toda a partir também dessa realidade. Portanto, um caminho totalmente diferente do nosso. Aí o Kardec faz o seguinte comentário: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio que lhes cumpre viver. Né? Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos. Pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos que, sem dúvida, contêm elementos que desconhecemos. Então, parem para pensar. Em 1857, os espíritos de Allan Kardec já estão trazendo essas informações nesse nível. Né? É muito precoce. Mas está aí esse conhecimento para nós esse tempo todo. Bom, e aí lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec procura explorar esse tema, lá ele apresenta para nós as 5 categorias dos mundos. Também acredito que a maioria de vocês já conhece. Né? Então vamos lembrar juntos quais são essas categorias? Vocês lembram? As 5 categorias de mundos que o Allan Kardec apresenta para a gente? Primeiro, mundos o quê? Mundos primitivos. Segundo, mundo de provas e expiações. Terceiro, mundo de regeneração. Quarto,
Então, o planeta Terra, ele está atualmente na categoria de mundo de expiações e provas, porque nós, os espíritos que vivemos aqui nesse planeta, temos um nível evolutivo ainda bastante imperfeito, e nós estamos sempre sujeitos aos sofrimentos e às circunstâncias e aos problemas, né, que nós chamamos de expiações e de provas. Expiação é aquilo que a gente está recebendo como consequência do que a gente plantou lá atrás. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito gera as expiações. E as provas são aquelas experiências que não estão vinculadas ao que nós plantamos no passado, mas que são necessárias para que a gente mude de estado. Né? É a semelhança de uma escola. Né? Você faz uma prova para ver se você já sabe tem aquele conhecimento para poder passar de ano. Só que as provas que nós fazemos enquanto vivos aqui, vivendo as nossas vidas, não é prova de escrever, né? É prova de viver. É prova dos problemas que a gente tem que enfrentar. Né? Que a gente tem que saber enfrentar e saber solucionar e saber seguir em frente. Essas são as nossas provas. Bom, mas a primeira categoria, que são os mundos primitivos, são aqueles destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. Então são aqueles mundos que durante milhões de anos ainda não têm uma vida inteligente, como aconteceu com a Terra, né? Até aquele momento em que a vida inteligente surge, né? E permanece mais um pouco até um determinado ponto. Mas a gente poderia dizer, aqui na Terra, seria até naquela época dos homens das cavernas, chamados homens das cavernas. Né? As paixões ainda reinam soberanas. São também os mundos onde ainda não existem seres encarnados racionais, ou seja, sem consciência de si mesmo. Então, como eu falei, aqueles mundos mais atrasados, que ainda não têm uma vida racional, até no ponto em que começa a existir a vida racional, as primeiras experiências da alma humana, até um determinado ponto. Depois os mundos de expiação e provas, que é onde os espíritos encarnam para prosseguir na sua evolução, passando por provas e expiações decorrentes do seu processo de aprendizagem evolutivo. O mal ainda predomina. Então, o mundo de expiação e provas, como o nosso, é um mundo onde o mal ainda predomina. A gente poderia também chamar esses mundos de mundos da ilusão e do engano. Nós ainda vivemos muitas ilusões e muitos enganos. Por causa dos valores que a gente ainda coloca como sendo importantes. Esses valores, na maioria das vezes, são uma ilusão, são um engano. E aí nós temos a terceira etapa, que são os mundos de regeneração, e que a gente tem ouvido falar tanto, que nós estamos numa época agora de transição dessa natureza de mundo de criação e provas para o que a gente vai ser de mundo de regeneração, né? A gente escuta muito isso. Nós estaremos vivendo esse período de transição entre uma categoria e outra. E quando nós atingirmos esse estágio de mundo de regeneração, a gente então vai poder ter essas características aqui. Nesses mundos ainda existe o mal, mas ele não predomina. Os espíritos estão sujeitos a provas, mas já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a sua evolução. Então, conseguem passar mais facilmente pelas provas. E a gente pode então chamar esses mundos de boa vontade. Então, os seres inteligentes que habitam esses mundos, eles não são perfeitos. Eles não são, eles ainda não são, como é que se fala? Eles ainda erram, eles ainda estão livres de erro. Ainda erram. Fazem às vezes escolhas erradas. Mas, quando erram, percebem o seu erro e procuram acertar novamente. Não ficam permanecendo no erro, como acontece aqui no mundo como nós temos hoje. E por isso a gente pode chamar de mundos de boa vontade. Então são pessoas que têm boa vontade, têm interesse
têm desejo de progredir, desejo de evoluir. Então ainda erram, ainda são imperfeitos, mas querem progredir. Essa é a característica do mundo de regeneração. Depois nós temos os mundos ditosos ou felizes, onde o bem já sobrepujou o mal, a felicidade já predomina, o corpo é menos material e não está sujeito às mesmas necessidades, doenças, desgastes como o nosso, esses mundos ditosos ou felizes. Os seres já conseguem levitar pela ação do pensamento, conseguem se suspender do solo naturalmente. Os sentidos psíquicos são apurados, né? Então, a gente chama de mediunidade, né? As antenas psíquicas estão abertas para todo mundo, eles têm um contato maior com o mundo espiritual. E a inteligência também é muito mais ampla. Os seres são luminosos. A infância é curta e a vida é longa. As relações pessoais são fraternas, não existem conflitos, não existe ciúme, não existe rancor, nem inveja. Os mundos felizes. Daqui a alguns milhares de anos para nós. Daqui a alguns milhares de anos para nós. O amor impera. Não existe ambição ou desejo de um sobrepujar o outro, mas apenas de superar a si mesmo. Então a gente pode chamar também esses mundos de mundos dos anjos. Né? E a última categoria, os mundos celestes ou divinos. É a habitação dos espíritos puros, que é o nível mais elevado de evolução que a gente consegue imaginar para um espírito, para uma pessoa. É o nível de evolução que Jesus tem. E mais uma meia dúzia aí que passou pela terra. Né? Reina exclusivamente o bem, o conhecimento e a verdade. Os seres estão em uníssono com Deus. Eles estão em absoluta sincronia, sintonia, conexão permanente o tempo todo com Deus. Não é igual a gente, que agora eu vou fazer uma oração. Aí a gente eleva um pouquinho para o vibratório, consegue conectar um pouquinho com Deus, né? Depois desanda, né? O tempo todo eles estão em perfeita sincronia com o pensamento divino. No caso, tem uma teoria, né, no movimento espírita que fala, muitos que desencarnam, né, não voltam mais para o planeta, para a criação que seria a Terra. Ou para mundos primitivos ainda, né? Porque, ou para cima ou para baixo. Mas tem também o livro do Espírito nos ensina que os espíritos não regridem. Né? Então, é uma controvérsia aí, né? Que realmente, porque, como você falou, o mundo primitivo ainda está na pedra, né? A inteligência que praticamente existe, ainda está no início, né? Então, por que o espírito... Mas isso é fato, e já aconteceu aqui. Né? Aquela história que também vocês já devem conhecer dos capelinos, né, que foram degradados daquele planeta que orbita a estrela que nós denominamos de Capela. Que não é planeta, né? Capela é o nome da estrela. Né? É uma estrela. Né? Um dos planetas que roda lá em volta dessa estrela passou pelo mesmo processo de transição que nós estamos passando agora. Um monte de espírito de categoria mais inferior não pôde ficar lá, teve que sair e veio para cá. Qual é o momento que eles chegam aqui? Qual o momento? Vocês sabem? Eles falam que é na época dos egípcios, né? Que não, na época dos egípcios eles já estavam aqui há milhares de anos. Já tinham progredido. Se você prestar atenção e ler com cuidado lá o A Caminho da Luz, que é onde a gente tem essa informação do Emmanuel, você vai ver que ele fala que com o tempo eles se agruparam naquelas quatro. Egípcios, hebreus, sumérios, né? Hebreus, os arianos lá na Índia. Sim. E os arianos que vieram para a Europa e os indianos. Tá? Esses quatro. Mas depois de muito tempo.
Na verdade, eles vieram para cá justamente na Idade da Pedra. Reencarnaram espíritos bem... E quando eles aqui chegaram, isso teve um impacto no processo evolutivo da Terra, e aí você vê que logo em seguida começa, por exemplo, a Idade do Bronze, aqui no planeta Já Terra. tinha esses conhecimentos. Acelera o processo aqui, né? E aí a gente já começa a mexer com os metais e tal, né? Agora, aí você, mas isso não é regredir, mas aí eu te faço a seguinte comparação. Vamos supor que você seja um professor que fez mestrado, doutorado, tem um conhecimento enorme, né? Se por um acaso pegar você é professor da universidade, seu ambiente cotidiano é o ambiente da universidade, você dá aula lá na universidade, coordena pesquisa, etc. Pega você e joga você lá no meio da floresta amazônica. Eu pergunto, você regrediu? Ou só mudou o ambiente em que você está? Eu fui bem essa lógica. A bagagem carrega com ele. Esses espíritos vêm como missionários, né, entre aspas, né? Eles podem ser enquadrados... Não, mas esse daí não estou falando de missionário, não. Eu estou falando do camarada mesmo, que pega ele da força e joga os capelinos, né? Os capelinos e tal, né? Incorporados. Para ajudar nesse mundo a progredir, né, espiritualmente. Então, de repente, ele encontra lá uma tribo na floresta amazônica ainda, daquelas poucas que ainda tem perdida no meio da mata lá, que não tem contato ainda com civilização, né? Se é que ainda tem. E de repente, com o conhecimento que ele tem, ele vai começar, mesmo sem querer, influenciar aquela comunidade. Há controvérsia, né? Será? Vai. Talvez ele é muito alto, ele está no nível. E vice-versa, né? Vice-versa. Ele vai aprender talvez muito. Vai também. Mas o que ele tem, não tem como, ele acaba passando. É uma troca, né? É uma troca. E é exatamente isso que aconteceu com os capelinos. Né? Uma troca. Eles trouxeram a bagagem que eles tinham, mas nesse ambiente nosso que tinha aqui, né, esse ambiente aqui favoreceu também o processo de transformação deles. Fazer uma pergunta. Tendo isso em vista, a gente pode considerar que as diversas etapas evolutivas de um espírito se mantém a mesma onde quer que ele esteja. Certo? Exatamente. Ele pode ir para um mundo inferior, mas o espírito não está sendo rebaixado. Não está sendo rebaixado. Ele não perde aquilo que ele já conquistou. São outras oportunidades, né? Às vezes, talvez uma oportunidade um pouco mais difícil, mais dura. Mais dura, né? Porque por ter perdido a oportunidade de fazer de forma mais leve, talvez. Exato. Então os capelinos, então, foram no sistema de expiação mesmo, né? Provavelmente. Sim, expiação totalmente. Totalmente expiação. Totalmente expiação. Por exemplo, no caso desse professor, seria uma prova, né? Não sei. Às vezes ele fez uma bobagem na universidade, sei lá, num país em que ele vivia, a punição é você jogar na floresta amazônica. De repente eles estão precisando dele lá também, né? Também, né? Marcelo, posso só clarear para mim, assim? Pode. Quando você traz essa ideia de categorização de mundos, isso Essa ideia não é minha, não. Não, né? quando você Está coloca lá no aqui, Evangelho. na reunião que eu estou falando, Você traz pra gente. você não necessariamente fala de um local físico, então, assim, porque você fala a Terra é um local de expiação e provas. Não, é local físico. Mas não todos os espíritos que estão aqui estão nesse momento, não? De expiação. Não, naturalmente que não. Existem as exceções, né? Aqueles espíritos que estão aqui, por exemplo, em missão para ajudar os demais, né? Mas é o caso de 95% das pessoas. Entendi, então você fala de uma generalização, então. Eu não sei a conta certa não, eu joguei 95. Mas, por exemplo, um espírito que está aqui, ele consegue evoluir num campo vibracional e sair desse momento de expiação e de prova
para um outro momento de regeneração, Pode. estando aqui na Terra. Mas aí, normalmente, ele não volta mais para esse planeta Terra. Sim, aí numa outra Aí, vida. numa próxima encarnação, ele já pode, por exemplo, ir para um mundo mais adiantado. A não ser que ele não queira. Né? Geralmente, quando não quer, é por causa dos vínculos efetivos, né? Que ele não quer deixar para trás, então prefere ficar aqui como colaborador, uma pessoa acima da média e ajudando os demais. Tá. É porque quando categoriza, parece que é uma coisa que está aqui e você está sobre isso, né? Entendi. Sujeito a Não, isso. na verdade, o raciocínio é exatamente o oposto. Ou seja, o mundo é assim porque as pessoas são assim. Entendi. Quando as pessoas deixam de ser assim, aquele mundo passa por outra categoria. Então, o campo vibracional, e não necessariamente a matéria terra, né? Não, O local nada. terra. Esse mundo aqui vai ser de expiação e hipótese. Você está aqui dentro, você não pode ser de outro jeito. Não. O conjunto das pessoas que vivem naquele planeta tem uma vibração média, né? Como você falou, campo vibracional, e isso daí dá a marca daquele mundo. Quando as pessoas mudam, aquele mundo muda de marca. Ok, só para deixar claro. Porque Nossa. as palavras às vezes ficam Só uma bem vez, determinantes. ele não retroage, mas ele estaciona, né? Ele pode estacionar. É claro que a evolução é inexorável, né? Ele vai, queira ou não queira, vai mas ele pode ficar estacionado em diversas encarnações. E mesmo assim, esse estacionamento ele ainda pode se chamar de relativo. Porque alguma coisa ainda está acontecendo dentro dele, em nível potencial, que depois, quando se tornar realidade, né, quando sair para fora aquilo que está acontecendo lá no mundo interior, vai se transformar num salto evolutivo. Né? Ô Marcelo, só um comentário aqui no Instagram. Eu achei interessante que o Emanuel colocou assim: pensa num jogo de tabuleiro. A pecinha avança ou volta a uma casa, mas a pecinha permanece a mesma. Né? Mesmo que ela volte, já sabe o que espera à frente. É realmente, né? Bem interessante, eu achei. Muito bem, pessoal. Então, assim, nós já estamos chegando no final, nós estamos só no primeiro viés, hein? Vamos tentar falar um pouquinho dos outros, hein? Seremos no próximo capítulo. Será? Vamos ver. Segundo aspecto que eu falei para vocês, que esse ensinamento do Cristo sobre as muitas moradas tem, são as dimensões espirituais. Né? Então, por exemplo, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz o seguinte comentário: independente da diversidade dos mundos, que nós acabamos de estudar aqui, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, que é o nome que Kardec dava para o mundo espiritual, erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Então, gente, no mundo espiritual, os ambientes mudam também de forma ainda mais acentuada em relação a isso que nós estávamos conversando agora há pouco, ainda de forma muito mais acentuada em função do estado íntimo das pessoas. Então, se um grupo de pessoas tem uma determinada característica, lá no mundo espiritual, isso se retrata no ambiente externo, inclusive. Então vamos gerando, né, diversos ambientes, diversos microcosmos, onde espíritos de determinados tipos vão se agrupando. Então são muitas moradas. Isso às vezes dentro de uma própria dimensão espiritual, mas na verdade a gente sabe que o mundo espiritual também tem várias dimensões. Quem já leu aqui o livro Nosso Lar? Quem se lembra lá no livro Nosso Lar de uma ocasião em que o André Luiz adormece e, adormecido, ele vai visitar sua mãe. Quem se lembra disso? Como é que pode ser isso? Ele deixa um corpo lá
onde ele estava morando nosso lar. E sai desse corpo uma outra coisa. E vai visitar sua mãe. Então vocês veem que a mãe dele estava num plano dimensional mais sutil ainda, ao ponto de ele deixar um corpo, para nós é fluídico, mas para ele é denso. Um momento ali, né? E vai para um plano mais elevado. Então, na verdade, esse mundo espiritual que a gente estuda muito, a gente vê nas obras de André Luiz e em outras obras tantas aí, é o que a gente chama de mundo astral. É uma primeira dimensão de vida espiritual após a desencarnação. Mas acima existe, por exemplo, o plano mental inferior, o plano mental superior e outros planos mais sutis. Né? E mostrando para a gente, então, que além dessa grandiosidade da vida em termos de cosmos, existe também em termos dimensionais. A vida é rica também em muitas dimensões paralelas. Quando a gente vai estudar sobre o mundo espiritual, é um outro estudo, né, que eu às vezes gosto de trazer nas casas espíritas, em que eu lanço duas perguntas. Aonde está o mundo espiritual e de que é feito o mundo espiritual? Não vou responder, porque não é o meu estudo de hoje. Aonde está o mundo espiritual e de que é feito o mundo espiritual? Né? Então a gente vai ver que, na verdade, esses mundos espirituais todos, eles coexistem aqui. Tá? Então são outras moradas da casa do Pai. Então, o plano material é o mais denso deles, é onde a gente está aqui encarnado. Mas vai tendo outros planos cada vez mais sutis. Como o nosso tempo está acabando, nós vamos ficar só nisso. Para a gente poder, então, passar para o terceiro aspecto do nosso estudo, que é o das muitas moradas do nosso mundo interior. No Mundo Maior, que é um livro do André Luiz, o André Luiz fala o seguinte: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. O primeiro andar é a residência dos nossos impulsos automáticos, sumário vivo dos serviços realizados, que a gente pode chamar de subconsciente. O segundo andar é o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando agora. A gente chama de consciente. E o terceiro é a casa das noções superiores, indicando as eminências do que nos cumpre atingir ainda, futuramente. E a gente pode chamar de superconsciente. Possuímos em nós mesmos o passado, representado pelo subconsciente, o presente pelo consciente e o futuro pelo superconsciente. A reforma simultaneamente, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, na nossa mente. A reforma íntima se dá no campo consciente e trabalha para que os valores do superconsciente se tornem presentes no consciente e os atos voluntários do consciente se tornem automatismos no subconsciente. Repetindo, reforma íntima, quando a gente procura fazer, a gente trabalha lá onde? No consciente. Não é isso? Sim. Procurando trazer do superconsciente aqueles valores que a gente almeja para a realidade. E trabalhando isso de tal maneira que esses valores, com o tempo, se transformem em reações naturais, instintivas, espontâneas do nosso ser, portanto, já indo para a região do nosso subconsciente. Então, futuramente, depois de muito tempo de reforma íntima, talvez muitas encarnações, determinadas atitudes que a gente tem que fazer um esforço para ter paciência, um esforço para ser tolerante, um esforço para deixar de ser egoísta, vai passar a ser uma coisa espontânea e natural que a gente já faz sem perceber. Quando eles atingem esse último estágio. Hoje a gente ainda precisa
Cutucar e trabalhar bastante. Trabalhar no consciente. No consciente, para que... Entender as coisas, observar as coisas, analisar as coisas, pôr a vontade para funcionar. Né? Se colocar no lugar do outro, e por aí vai. Todos esses mecanismos aí. Então, com isso, a gente já vê um dos aspectos dessas muitas moradas coexistindo em cada um de nós ao mesmo tempo. Essas três dimensões da nossa mente. Agora, além disso, nós temos que lembrar o seguinte: mesmo no campo consciente, nós variamos muito nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nos nossos desejos e assim por diante. E a gente pode observar que em determinado momento a gente está mais focado em determinadas coisas, em outros momentos a gente está focado em outras. Né? E em alguns momentos a gente se sente assim, conectado com coisas mais elevadas, em outros momentos parece que a gente se conecta com coisas menos elevadas. Tudo isso também são como se fossem moradias da nossa mente. O nosso ser naquele momento está morando naquele lugar. Né? E aí a gente vai passando por tudo isso e construindo as nossas experiências. Né? E aí, para a gente encerrar o nosso estudo, porque o tempo acabou. Acabou? Não sei. Olha aí. 9h30 que acaba, não é? Vamos voltar aqui no Evangelho de João, capítulo 14. Nós tínhamos lido de 1 até o 3. Só que o Evangelho de João continua ainda nessa mesma, digamos, toada do 4 até o 7. Quando ele fala assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então vamos puxar principalmente esse último aspecto que nós colocamos, que são das moradas do nosso campo interior, da nossa mente, onde a nossa mente está. Depois pode extrapolar para as questões das dimensões espirituais, pode extrapolar para as questões dos mundos, mas aí a gente vai vendo que vão se tornando coisas mais macro. Mas o ensinamento mais importante é aqui, no micro, no meu mundo interno. E aí Jesus vem falar: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí o Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Porque Jesus falou lá, tem muitas moradas, mas ele vai para uma e vai preparar. E eles perguntam: e o caminho para chegar? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É o momento que ele fala essa famosa frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, Deus, né? E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, conhecendo Jesus, quando a gente fala conhecendo Jesus, são seus ensinamentos, a sua mensagem, né? Seja ela dada verbalmente, seja ela dada vivencialmente, pela própria experiência, pelos próprios exemplos que ele deu, né? Nós temos então nós temos a verdade, o que a gente tem que fazer. Nós temos então o caminho que a gente tem que seguir, e aí ao fazer isso nós temos a verdadeira vida. Passamos a ter uma vida verdadeira, aderente àquilo que nós verdadeiramente somos, que somos centelhas divinas. Então veja bem, Jesus começa esse ensinamento falando das muitas moradas, das muitas possibilidades. E aí, como a gente viu nesse estudo de hoje, na trajetória evolutiva, nos vários níveis evolutivos, nas várias possibilidades, né? E está mostrando para nós que existe um percurso, que existe um caminho. E mostra para nós, e ele mesmo vamos dizer assim, a encarnação e a materialização disso, qual que é o caminho para a gente chegar na nossa grande e maior morada. Né? Que essa, se a gente fosse falar das muitas esferas, são aqueles mundos
os espíritos puros. Se falássemos das esferas espirituais, seriam aqueles que são os mais sutis da existência, né? Os mundos lá, búdicos, sei lá o quê. E se falarmos do nosso mundo interior, é justamente um encontro da nossa verdadeira natureza, a nossa centelha divina. Esse é o caminho, né? E para chegar lá, nós temos a receita, né? Que é essa aqui, Jesus apresentou para a gente. Vou mostrar aqui, não vai dar. Vamos imaginar só Jesus na cabeça de todo mundo. Na verdade, é os ensinamentos dele, né? Não é ele como pessoa, é os ensinamentos dele. São os ensinamentos dele, mas se confunde com a pessoa dele. É porque tem uma outra teoria que fala que, na verdade, eu sou o caminho da verdade e da vida, não a verdade, né? Tem essa... Mas são sutilezas. Sabe por quê? Muda muito, né? Jesus não é igual eu aqui não, que vem falar um monte de coisa que eu estudei, mas que ainda não é vivida. Né? Mas a diferença, por exemplo, cara, a diferença de Jesus para nós, qual que é? É o tempo de estrada, né? É o tempo de estrada. Jesus tem bilhões e milhões de anos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando sai uma palavra da boca de Jesus, sim, ou quando Jesus vive uma experiência, conforme está relatado para nós nos evangelhos, conforme chegou para nós os relatos, né, aquilo tudo é de uma integralidade absoluta. Então, pensamento, palavras, ações e pessoa é um só. Entendeu? Jesus é o exemplo. Você perguntou, né? De um espírito muito elevado, que não tinha necessidade de reencarnar e que veio para ensinar alguma coisa para a gente, né? Ele não veio para ensinar alguma coisa, não. Ele veio para ensinar a coisa. A coisa. Bom, é isso aí, pessoal. Tenho achado muito interessante, né? O pessoal que tá vindo desde o início aí, tem achado muito interessante esse novo formato, onde a gente participa também, né? Eu acho que tá bem gostoso, assim, essa troca, tá bem interessante. E é isso, acho que foi um estudo muito legal, né? Muito legal, um debate muito legal que a gente teve aqui, muita coisa para aprender, muita coisa para pensar, refletir, fazer essa associação. Primeiro a gente tem que olhar aqui para o interno, né, para o consciente, o subconsciente, o superconsciente, né? E não é nessa vida, não acredito que não é nessa vida que a gente vai conseguir chegar nesse nível ideal aí, a gente está bem, mas como o Marcelo falou, né? São etapas, são mundos, são dimensões e todas elas o objetivo é chegar lá, né? Que a gente vá buscando esse caminho, né? Então, quero agradecer quem está aqui. Tô amando ver, gente. A gente está muito feliz. Hoje vocês não estão aí. Vocês não estão vendo, gente, mas hoje o nosso espaço aqui está bem acolhedor. Está bem... Não está cheio, mas está cheio de amor aqui. Mas tá lindo, gente. Está muito legal. Estou muito agradecida por vocês estarem aqui. A Casa Girassol agradece demais a presença de vocês. Agradecemos quem está aí do outro lado também, acompanhando, comentando, participando. Então é isso, nós vamos continuar nessa vibração, nessa energia, nessa coisa gostosa aí. Semana que vem a gente está aqui novamente, né? Então, vou agradecer aqui essa oportunidade, agradecer o que o Marcelo trouxe pra gente, esse aprendizado aí, que foi muito importante realmente. Pedir aos nossos mentores que nos acompanhem, nos guiem durante essa semana, que quando seja necessário, que puxe a nossa orelha, que coloque algumas pedras nos nossos caminhos, para a gente estar sempre atento
com relação ao nosso caminhar, à nossa trajetória evolutiva, para que a gente possa sempre buscar o caminho de se melhorar, né? Sabendo que os erros são importantes na nossa trajetória, que eles vão acontecer, e não permitindo que a gente se martirize por causa disso, mas que a gente aprenda com isso. Então, que os nossos mentores estejam com a gente, que nos acompanhem. Reforço novamente o nosso pedido, né? Nossas orações para as pessoas necessitadas nesse momento, de uma vibração positiva, de uma energia de cura, que alcance cada um que precise neste momento, independente se estão hospitalizados ou se estão em suas casas, precisando desse apoio. Então, obrigado, Pai. Obrigado, nossos mentores. Que assim seja. Avisando, então, novamente, os avisos. Né? Segunda-feira tem grupo de estudos, está acontecendo virtualmente, pelo Skype. Toda segunda-feira às 19 horas. Quem quiser participar do grupo de estudos do Livro dos Espíritos, entre em contato por direct, por WhatsApp, pelo Facebook, que aí a gente explica como está funcionando e coloca no grupo de estudos, tá? Toda terça-feira tem mentalização, é um grupo fechado da Casa Girassol que faz um pouquinho do que a gente fez hoje, mas mais focado, né? Que faz essa vibração para as pessoas que estejam precisando de orações e dessa energia positiva aí. Então, se tiver alguém que esteja precisando, entre em contato com a gente passa o nome para o grupo e acontece essa mentalização aí, tá? Quinta-feira a gente está aqui e aos pouquinhos a gente vai trazendo novidades, tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite. Boa noite.